Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 2, que tem como título A Mensagem de Hebreus. O verso dessa semana está lá em Hebreus, capítulo 8, verso 1, e diz assim: Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Bem, a lição dessa semana ela se concentra em dois assuntos principais: Cristo como nosso Rei e Cristo como nosso mediador. Nós vimos na lição anterior que o foco da mensagem de Hebreus é Cristo. Jesus é a mensagem principal de Hebreus, aquilo que Cristo fez, faz e ainda fará pelos seres humanos. Nós podemos perceber logo no capítulo 1 de Hebreus que o apóstolo Paulo, que nós entendemos que é o autor desse livro, o autor dessa carta essa direcionada a cristãos que estavam ali desanimados, desencorajados por conta das perseguições que estavam sofrendo. Nós podemos perceber que Paulo ele inicia essa carta, essa mensagem de encorajamento, de ânimo, mostrando, exaltando a majestade de Cristo, mostrando que Cristo é o Rei, é o dono de todas as coisas, aquele que está acima de tudo e acima de todos, o herdeiro de tudo, aquele que não somente criou todas as coisas por meio da sua palavra, mas também através da sua palavra ele é o mantenedor de todas as coisas. Mostra lá no verso 14 do capítulo 1 de Hebreus, que nós, como seus seguidores, somos co-herdeiros e herdaremos, portanto, a salvação por meio de Jesus Cristo. Lá no verso 6 de Hebreus, capítulo 1, mostra que ele é aquele que recebe a adoração da corte celestial. Os anjos se prostram diante de Cristo e o adoram. Perceba, essa mensagem inicial de encorajamento, ela não poderia iniciar de forma diferente. Ela inicia exaltando a pessoa de Cristo, mostrando que ele é o rei, ele é o dono de tudo, ele está acima de todos. E essa mensagem é para nós hoje também. Lembra que essa mensagem é para aqueles que estão nos últimos dias. Nós compreendemos os últimos dias justamente esse período desde a vinda de Cristo, da encarnação até o retorno de Jesus. Então nós estamos inseridos no contexto dos últimos dias, essa mensagem é para nós hoje. E é claro que nós compreendemos isso porque sabemos que nós somos cristãos que muitas vezes nos encontramos desanimados, desencorajados por conta das perseguições que sofremos. Falamos na lição anterior, podemos não sofrer perseguições aí violentas no nosso dia a dia, mas sofremos sim perseguições no nosso cotidiano, perseguições no nosso trabalho, perseguições na nossa família, por conta da fé que professamos. Nós somos perseguidos diariamente e às vezes nos encontramos desanimados, desencorajados, e essa mensagem é para nós também. E por isso nós precisamos entender, compreender Cristo como nosso Rei. Precisamos exaltar a Jesus como Redentor, como Rei, como dono de tudo, como herdeiro de todas as coisas, como Criador de tudo, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que sustenta cada um de nós. E essa mensagem de encorajamento, então, inicia com essa ideia, Cristo, o nosso Rei. A lição também aborda Cristo como nosso mediador. E aí nós precisamos compreender justamente o sacerdócio da antiga aliança. Lá no sacerdócio da antiga aliança, onde nós tínhamos ali o sumo sacerdote que fazia a mediação entre o povo e Deus. Apresentava ali, o sumo sacerdote apresentava os sacrifícios pelo povo, para que o povo pudesse receber o perdão pelos seus pecados. Mas esse sumo sacerdote, na antiga aliança, ele não era perfeito, porque ele, além de precisar apresentar sacrifícios, pelos pecados do povo, ele deveria apresentar também sacrifícios pelo seu pecado, pelos seus pecados. Então o sumo sacerdote ele não era perfeito. Esse sistema que nós tínhamos ali no santuário terrestre, na aliança levítica, não era perfeito. Veja, lá em Hebreus, capítulo 10, no verso 4, Hebreus capítulo 10, verso 4, veja o que diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, o sangue dos animais que eram sacrificados lá
no sistema cerimonial, né, dos sacrifícios que ocorriam no santuário terrestre, lá na aliança levítica, não era perfeito, porque esse sangue desses animais ele não poderia realmente remover pecados de ninguém. Como eu falei, o sumo sacerdote ele precisava apresentar sacrifícios pelos seus pecados. Então, esse sistema em si ele não era perfeito. Ele não era perfeito, mas ele era uma figura de algo que ainda iria acontecer. E aí, então, nós temos Cristo, que veio, realizou o sacrifício perfeito, morrendo por nossos pecados, né, pelos pecados da humanidade. E além dele morrer pelos nossos pecados, né, e realizar o sacrifício perfeito, Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, que ministra em nosso favor no santuário celestial, fazendo essa mediação entre a humanidade e Deus. Cristo, o único que pode fazer essa mediação perfeita, já que Cristo, ele justamente nos conecta a Deus, né, por meio da sua natureza humana, ele conecta os seres humanos a Deus através da sua natureza divina. Então, Cristo é o sumo sacerdote perfeito, não precisa ali apresentar sacrifícios pelos seus pecados, porque ele não tem pecado. Então, ele realizou o sacrifício perfeito e é o sumo sacerdote perfeito que faz a mediação entre nós e Deus. Então, justamente, a antiga aliança, né, a aliança levítica, lá o sistema que nós tínhamos lá no sacerdócio da antiga aliança, ele era uma figura daquilo que Cristo ele realiza hoje por cada um de nós. E por isso Hebreus ele trata, né, como uma aliança superior. Nós podemos perceber em Hebreus capítulo 8, no verso 6, Hebreus capítulo 8, verso 6, leia comigo. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E por que, então, essa é uma aliança superior? Porque esses feitos de Cristo, né, são considerados superiores à aliança lá, a antiga aliança do sistema que nós tínhamos em Levítico. Por quê? Porque Cristo, ele é perfeito. Porque aquilo era uma figura daquilo que Cristo faz por nós hoje. E Cristo, ele realizou então o sacrifício perfeito. Ele é o sumo sacerdote perfeito e por isso é considerado uma aliança superior. E Cristo é o único mediador entre os seres humanos e Deus. Veja comigo o que diz lá em 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 2, perdão, no verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então só há um mediador entre nós e Deus. Ninguém, nenhum outro ser humano pode fazer essa mediação entre nós e Deus. Nenhum outro ser humano. Não há. Não, Daniel, mas o Papa pode ser o mediador? Não. O Papa não pode ser o mediador, não é um ser perfeito, é um ser imperfeito. Nós temos Cristo, o sumo sacerdote, aquele que é o único mediador entre nós e Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, aquele que realizou o sacrifício perfeito. Nós possamos ter essa compreensão, entender que o nosso Rei, o dono de todas as coisas, o herdeiro de tudo, aquele que recebe a adoração da corte celestial, ele se fez homem, se humilhou, morreu por nós e ainda hoje realiza um trabalho incansavelmente para que nós possamos então, pelos seus méritos, alcançar a salvação e a vida eterna. Nós possamos confiar no nosso sumo sacerdote, aquele que está fazendo essa mediação entre nós e Deus, aquele que está apresentando o sacrifício perfeito perante Deus, que é o seu próprio sacrifício, para o perdão dos nossos pecados. Que possamos aceitar esse sacrifício, que possamos ter fé, confiar no nosso sumo sacerdote, que está trabalhando para a nossa salvação a cada dia. Mais uma vez, foi um grande prazer aqui estar com você. A gente se vê então no próximo estudo. Até lá!